Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 21 de janeiro, está em Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Meus irmãos, hoje, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos a memória de Santa Inês. Então fica o convite para você acompanhar hoje, além do Palavra Encarnada, que é este programa da Obra Lumen, também o Inspira Santo, que vai refletir sobre a vida, sobre o testemunho de Santa Inês. Aqui no Palavra Encarnada nós vamos nos voltar para o Evangelho. É um trecho curto do Evangelho que apresenta Jesus cercado por muita gente. Ele não conseguia nem comer por conta da quantidade de pessoas que estavam ali. E isso era muito comum acontecer. E nessa ocasião ele faz isso num local onde há vários parentes dele. E os parentes certamente não entendiam o que estava acontecendo. Porque como é que as pessoas procuravam aquele mesmo Jesus que aqueles parentes tinham visto na infância, na adolescência, talvez tinham brincado com ele e conheciam os seus pais. O que aquele Jesus tinha de tão diferente, aquele parente deles, para que atraísse tantas pessoas? E aí, e aqui vem o primeiro ponto para a nossa reflexão. Será que esses parentes, eles simplesmente se apegaram a um preconceito e a um rótulo que eles tinham de Jesus, em vez de se abrir para a verdade, para aquilo que realmente estava acontecendo? Porque, ao que parece, eles não se abriram para perceber o que é que realmente Jesus estava realizando, quais os frutos da sua ação apostólica. Eles partiam de um preconceito de, olha, esse aí é nosso parente. Se tem muita gente encantada com ele, ele deve estar fazendo alguma loucura. Ele deve estar fazendo alguma coisa para enganar as pessoas. As pessoas devem estar enganadas. E aí vem o primeiro ponto para a nossa meditação. Quantas vezes nós, em vez de termos uma certa tendência, uma certa inclinação, um certo amor à verdade, nós acabamos nos barrando, nós acabamos paralisando diante de rótulos e preconceitos que nós temos diante de coisas, diante de grupos, diante de pessoas, diante, de determinados temas. Nós, partindo dos nossos preconceitos, nos fechamos e simplesmente rotulamos aquela pessoa ou aquele grupo de loucos, perderam a cabeça, ou como diz aqui o Evangelho, que os parentes de Jesus achavam que ele estava fora de si. É simplesmente abafar a verdade diante de um rótulo, diante de um preconceito. Será que nós agimos assim diante de pessoas, diante de, acontecimentos? E aí, a partir desses nossos preconceitos, nós tomamos atitudes impensadas, desmedidas, inadequadas, como a desses parentes, que simplesmente querem fazer com que Jesus parasse de realizar a sua missão. Porque eles estavam presos a um preconceito. Eles não conseguiam entender como é que aquele Jesus, parente deles, poderia ser tão especial, tão extraordinário. E aí, a partir dessa visão distorcida, dessa visão pré-concebida, desse preconceito, eles não conseguem enxergar a verdade encarnada que está ali diante deles. Que certamente conviveu com eles durante anos, e eles não conseguiram perceber. Quantas vezes é isso que acontece com a gente? A gente se fecha à verdade por conta do apego que nós temos a opiniões de terceiros, a preconceitos, a rótulos.
e a verdade está diante de nós e nós não conseguimos perceber. Então, esse é um primeiro ponto para a nossa meditação. Quais são as situações, os momentos em que nós nos fechamos à verdade diante de certos preconceitos e rótulos que nós firmamos no nosso coração? Como é que nós podemos fazer na nossa situação concreta para ter mais docilidade à verdade? Para realmente estarmos dispostos a reconhecer a verdade e servir a verdade. Segundo ponto para a nossa meditação. É claro que isso não aconteceu com Jesus, porque, enfim, ele é Deus e é homem perfeito. Porém, muitas vezes, os parentes dos cristãos, daquelas pessoas, especialmente que estão começando agora a se engajar na igreja, em comunidade ou numa paróquia, acontece muito de esses parentes, em vez de serem atraídos para a vida, para o testemunho daquela pessoa que se converteu, eles terem uma certa repulsa. Muitas vezes porque aquela pessoa convertida, aquele cristão, não consegue passar para os seus parentes um testemunho adequado, um testemunho coerente. E às vezes é uma pessoa afetada, uma pessoa que não sabe viver, não sabe conviver direito com os parentes. E se torna uma pessoa um pouco estranha, um pouco esquisita, isolada, que não sabe conviver. E aí se torna uma pessoa que não consegue evangelizar. Porque não consegue se relacionar. Quantas vezes isso acontece com uma pessoa convertida, com um cristão? Ele, às vezes, até se dá bem com os outros quando ele está no grupo, quando ele está na comunidade, quando ele está na paróquia. Mas com os seus familiares, com a sua família, ele é deslocado. Ele não consegue conviver, ele não consegue conversar e, consequentemente, ele não consegue evangelizar. E aí o segundo ponto para a nossa meditação é como tem sido a nossa postura diante dos nossos parentes, dos nossos familiares. Nós conseguimos de algum modo atraí-los para Deus? Nós conseguimos de algum modo ser luz para eles? Nós conseguimos de algum modo levá-los a ter a experiência a partir do nosso carisma, para nós que somos do lume? Será que nós não conseguimos atraí-los, por exemplo, para ser feliz, porque diante deles nós somos isolados, esquisitos, não conseguimos conviver direito, eles ficam achando que nós somos loucos e, consequentemente, acabam não conhecendo o Evangelho muitas vezes. Então, vamos meditar sobre esses pontos, a partir desse curto Evangelho de hoje, realmente fazer uma oração muito concreta e muito profunda. Que o Espírito Santo nos conduza e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.